tantas dores no deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo. Nunca falhou, não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade.
nada vai me separar. Mesmo se me abalar, meu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não Graça e paz. Aqui estamos novamente para juntos louvarmos ao nosso Deus, orarmos ao nosso Deus, ouvirmos o nosso Deus e descansarmos nos seus braços. Hoje nós temos um dia diferente. As nossas autoridades nos liberou para que possamos realizar os nossos cultos nos templos, mas nós ainda vamos permanecer fazendo nosso culto online até o final deste mês de abril. No dia 2 de maio, retornaremos ao templo, onde teremos uma grande celebração, e você não poderá faltar. Dia 2 de maio, às 19 horas, aqui no Cambuci, na rua Cesário Ramalho, 489. Teremos um culto de louvor, de adoração ao nosso Deus, por tudo que Ele tem feito por nós
e, acima de tudo, por tudo que Ele é. Amém? Meditando na palavra de Deus nesta semana, é interessante porque, diante destas circunstâncias em que estamos vivendo, a nossa mente sempre está perguntando: e Deus? Por que Deus está permitindo tudo isto? Muitas vidas se perdendo, muitas vidas morrendo, muitas famílias tristes, abatidas. Por quê? Queridos, a resposta sempre está na palavra de Deus. Esta semana, eu estudando sobre a vida de uma família, eu pude aprender muito, muito mesmo com esta família, com as decisões desta família. E pude tirar uma lição para a minha vida, e eu quero compartilhar com você hoje. A lição é: a sua convicção manifesta-se na sua escolha. Eu vou repetir. A sua convicção manifesta-se na sua escolha. E a família da qual estou falando é a família que se encontra lá no livro de Ruth, no capítulo 1, verso de 1 a 16. Mas vou lê-lo só mesmo até o verso 5, onde está escrito: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Essa família é a família de Elimeleque. Quem era este Elimeleque? Elimeleque era um homem que conhecia a Deus. Elimeleque era um homem que Deus havia colocado ali na terra prometida. Era um homem que conhecia as promessas de Deus. E interessante é que a história aqui de Ruth passa-se no período entre o livro de Juízes e o livro de Samuel. E a história que o livro conta é simples, é bela e se tornará ainda mais atraente se levarmos em conta a insensibilidade e a ignorância espiritual da época. Ele não apenas mostra as obras de Deus, mas também relata o nascimento de Davi. Então, queridos, é por isso que eu acho que o livro de Ruth exerce a função de ponte entre estes 2 livros. A origem da família real de Davi, que continua até Jesus Cristo, começa com a Ruth moabita. Este acontecimento importante é preâmbulo de que até os gentios podem tornar-se povo de Deus através da salvação. Então, assim, através dessas palavras, aprendemos que Deus não é somente
Deus dos judeus, mas também de todas as tribos e de toda a terra. Por isso, gentios como eu e você, como nós, também entraremos no reino das bênçãos. Mencionando a genealogia de Davi, o livro ele apresenta a gentia Ruth como um dos seus ancestrais. Essa é uma palavra que mostra o preâmbulo sobre a vinda do Messias Jesus Cristo como o descendente de Davi no futuro. E mais, que ele será o Salvador de toda a humanidade. Então, através de Ruth, aprendemos que toda a história humana, ela está dentro da vontade de Deus. Todos os acontecimentos, individuais também, não são uma mera coincidência, mas estão sendo realizados dentro da providência de Deus, isto através do processo da história de salvação. Sendo assim, meus irmãos, meus amigos, compreendemos que qualquer acontecimento da nossa vida não escapará à vontade de Deus. Infelizmente, muitas pessoas escolhem o conforto do compromisso, mas, no fim, perdem do que Deus tinha para elas. Ruth não sabia o que o seu futuro lhe reservava, mas ela estava determinada a ser uma mulher com um caráter divino, o que inclui fidelidade. Fidelidade. Agora, juntas, Ruth e Noemi passaram por tempos de escassez, passaram por tempos de dificuldades, mas, no entanto, mantinham uma atitude positiva. Ruth e Noemi eram gratas pelo pouco que tinham, e Deus continuava arranjando as coisas de forma especial para abençoá-las. Como se constatou mais tarde, Noemi, ela tinha um parente chamado Boaz, e este parente de Noemi era muito rico, e que também era solteiro. Como diz o livro de Ruth, no capítulo 4, versículo 10, Deus fez com que Ruth tivesse o favor de Boaz, e eles finalmente se casaram. A fidelidade conduziu Ruth da pobreza à abundância. Sermos fiéis significa que teremos de passar por algumas dificuldades ao longo do caminho. Encontraremos coisas das quais preferiríamos fugir, mas se esperarmos pacientemente no Senhor, veremos a sua salvação em todas as situações. Então, conhecendo a história do sofrimento de Noemi, que perdeu o marido e 2 filhos, começamos a pensar onde começou o fracasso de Noemi. Por que a família de Abimeleque sofreu fracasso desta
maneira. Olha, nós precisamos saber as causas do sofrimento desta família. Mas para que precisamos saber as causas do sofrimento desta família? Para não cairmos no mesmo sofrimento. Então eu quero, a partir de hoje, iniciar 3 mensagens sobre as causas fundamentais do fracasso desta família. Falaremos a primeira causa hoje. No próximo domingo falaremos da segunda causa. E assim no dia 2 de maio falaremos da terceira causa. Por isso que você precisa estar conosco também no dia 2 de maio às 19 horas, aqui no nosso templo. A primeira causa é a calamidade da fome. A terra onde vivia Abimeleque, ela chegou à calamidade. A calamidade foi o principal motivo para Abimeleque e sua família deixar a terra de Canaã, deixar a terra prometida e ir para a terra do gentio, que é Moabe. A agricultura no tempo antigo, ela recebia influência absoluta de fatores naturais. E quando a seca apertava, a lavoura fracassava e o povo sofria fome. Mas a passagem bíblica explica que essa calamidade era castigo de Deus. Como Deus anunciou durante a peregrinação pelo deserto, o povo que vivia contra a ordem divina, este povo era condenado a sofrer calamidade. Por exemplo, o livro de Levítico, ele fala: guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andares nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a semente, a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-eis e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Abimeleque sabia disto. Mas ele, no momento em que chegou a crise, no momento em que a fome começou a se abater, ele abandonou tudo, ele esqueceu do que Deus tinha falado, ele esqueceu do Deus da promessa. Também o livro de Deuteronômio, ele promete o seguinte: ao entrares e ao saíres, receberão as bênçãos, e também tudo o que eles fazem vai ser abençoado por Deus. E Levítico ainda fala da futilidade de trabalhar desobedecendo a lei do Senhor. Ele diz: debalde, de graça gastará a vossa força, a vossa terra não dará sua messe, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Olha, queridos, você conhece Deus, você sabe das promessas de Deus para a sua vida, mas quando chega um momento como este que estamos enfrentando, esquecemos e tornamos o problema, a dificuldade maior do que o nosso Deus.
Mas saiba de uma coisa: se Deus não permitir a bênção, a terra não dará produto. É isto que diz a palavra. Estas terras que aprisionam os crentes e executam a sentença de morte publicamente, mesmo que eles apliquem a melhor tecnologia de agricultura, mesmo que eles usem as melhores sementes e coloquem adubos em abundância, se Deus não derramar a sua bênção, se Deus não despejar a chuva no seu devido tempo, eles nunca conseguirão colher bem. Você sabe o que significa o nome Abimeleque? Abimeleque significa Deus é meu rei. Deus é meu rei. E nós sabemos que, com este nome, os pais de Abimeleque o educaram na fé e desejaram o crescimento da fé do seu filho. Pode ter dito repetidamente: Deus é seu rei. Deus é seu rei. Assim, viva conforme a sua palavra, com a fé em seu Deus, sempre crendo bem no seu Deus. Mas a calamidade fez com que ele partisse de Belém para Moabe, fez com que ele esquecesse das promessas deste Deus Todo-Poderoso, que continua dirigindo todas as coisas neste mundo. Assim como o barco em que Jesus também estava, encontravam tempestade. Apesar do olho de Deus estar sobre a terra da promessa, a calamidade também chegou a essa terra. Nós que cremos em Deus de todo o coração, também sofremos a calamidade. Vale aqui salientar que os grandes homens da Bíblia, os homens de grande santidade, também passaram por muitas dificuldades. Jó sofreu muito, injustamente, mas ele aguentou estas calamidades com paciência, e Jó recebeu a bênção em dobro. José também, por ser fiel a Deus, passou muitas dificuldades, muitos dias em dificuldade. Veja que durante 13 anos lhe aconteceram tantas coisas trágicas, mas José passou todo esse tempo esperando em Deus, e por fim José se tornou o primeiro ministro do Egito. Por que não falar também de Davi? Davi também foi tratado bem mal pelo sogro, o rei Saul, mas ele aguentou todo esse tempo de dificuldade com paciência, e Davi se tornou o rei de Israel. Queridos, amados do Senhor, o nosso Deus às vezes nos dá pedra. O nosso Deus às vezes nos dá pedra. Alguns reclamam e chutam as pedras, machucando a si mesmos. Mas outros não. Mas outros que levam estas pedras para
serem usadas como pedra angular na construção da casa da sua vida. E estes são abençoados. Portanto, não reclame quando as coisas estiverem difíceis para você. Quando você estiver passando por um aperto, por uma dificuldade, por uma necessidade, volte-se para Deus e diga: Deus, o que tu queres me ensinar com isto? Destampa os meus ouvidos, fala comigo. Abre os meus olhos. O que tu queres me ensinar com este momento tão difícil que eu estou enfrentando? Não sei se você já observou, mas quando se coloca as fezes dentro da terra, o solo purifica e decompõe as fezes, tornando elementos úteis para o crescimento das árvores e dão muitos frutos. Então encare assim o sofrimento, encare assim as dores, encare assim os tempos difíceis, mesmo que sejam penosos, mas com a graça de Deus, se tornam grande bênção para o nosso espírito e com certeza fortalece a nossa fé. Quando enfrentam grande dificuldade, algumas pessoas se aproximam mais de Deus, chegam mais perto de Deus, enquanto outras se afastam da igreja, desanimadas, frustradas, e dizendo que mesmo crendo em Jesus, não deu em nada. Estas pessoas pensam que a fé em Jesus só traz os benefícios deste mundo. Estão enganadas. Estão enganadas. Quando Jesus disse aos discípulos: chegou o momento onde o Filho do Homem vai receber a glória. Isso está lá em João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 23. Os discípulos, eles não conseguiram entender essa palavra. Eles estavam excitados, pensando: agora que o nosso Senhor vai receber a glória, Ele vai recuperar o poder da sua realeza. Mas Jesus explicou que a glória do homem é a morte na cruz. Sem cruz não há glória. Grave isto na sua mente e no seu coração. Sem cruz não há glória. Se a dificuldade é maior, também será maior o consolo de Deus. Problemas, todos nós temos. O sofrimento também chega a todos. E quando estivermos enfrentando uma situação difícil, como esta pandemia que estamos enfrentando, em vez de você resmungar, em vez de você reclamar, devemos confiar mais em Deus e chegar mais perto de Deus. E através das dificuldades, humildemente podemos aprender qual é a vontade de Deus para nós. Saiba de uma coisa: reclamação e murmúrio é louvor ao diabo. Não faça isto. E também devemos refletir se porventura não temos cometido algum pecado diante de Deus. Então assim podemos ter uma oportunidade de arrependimento e de confissão. Olha, queridos, no mundo não há nenhuma pessoa que vive somente momentos
de infelicidade. E ninguém pode ter também neste mundo momentos só de felicidade. Olhando os nossos tempos passados, tivemos momentos de felicidades e tivemos momentos de infelicidades. Tivemos tempos de saúde, mas também tivemos tempos de enfermidades. Tivemos bons tempos em nossos negócios, que iam bem, mas também tivemos tempos difíceis nos nossos negócios. Tivemos momentos onde os nossos filhos nos trouxeram a maior alegria, mas também tivemos momentos de tristeza no nosso coração. E aí me faz lembrar o sábio Eclesiastes 7, versículo 14. Ele diz: no dia de prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus, tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Como o nosso Deus lidera as nossas vidas. Ele nos permite ter momentos de prosperidade e também momentos de dificuldades. Então, assim, nos momentos de dificuldades, que pensemos mais, que oremos mais, que nos aproximemos mais deste Deus que um dia se revelou a nós e nos fez grandes promessas. Tenha fé em Deus. Você sabe o que é fé? Fé é olhar na soberania de Deus e que os homens carnais, os homens do mundo, não enxergam. Nos momentos de dificuldade, cheguemos mais perto de Deus, confiando mais firmemente nele e experimentemos a bênção de que todas as coisas cooperam para o bem, compreendendo que as dificuldades e sofrimentos também são partes da vontade de Deus para nós. E com certeza o resultado será bênção de Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus te leve mais próximo dele através do momento ou dos momentos em que você está enfrentando. Não se esqueça, Deus está nesse negócio. Busque-o e ele vai revelar para você coisas que você ainda não sabe, e com certeza coisas abençoadoras. Amém? Eu quero orar com você. Querido Deus, obrigado, porque tudo que acontece é para o nosso bem. Às vezes, Senhor, ficamos perdidos, confusos, como Abimeleque. Mas tenha misericórdia de nós. Concede-nos, ó Deus, a visão do Senhor sempre à nossa frente, a abrir os caminhos, Senhor, para que possamos passar. E mesmo que encontremos pedras, Senhor, no caminho, que possamos, ó Deus, fazer dessas pedras um travesseiro, como fez Jacó, quando cansado. E ali o Senhor falou com ele. Ó Deus, que essas pedras sejam, Senhor, para nos fortalecer. Seja, Senhor, para realmente elevar a nossa confiança no Senhor. Mas precisamos da Tua ajuda. Precisamos da Tua mão estendida
nestes momentos, porque não queremos de forma alguma, Senhor, entristecer o teu coração e nem tampouco envergonhar o nome que o Senhor nos deu. Ó Senhor, em nome de Jesus, abençoa-nos, abençoa o nosso país, abençoa as autoridades, os governantes deste país. Eu sei, Senhor, a tua palavra diz que eles não fazem nada sem a tua permissão. E se o que estão fazendo é porque o Senhor tem permitido. Agora, Senhor, leva-nos a entendermos qual o propósito das suas ações, para que cresçamos na nossa fé e confiança no Senhor, e não em homens. Assim, oramos ao Senhor, no nome santo, poderoso, tremendo, do nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a quem damos toda a honra e toda a glória. Amém. Deus te abençoe e até o próximo domingo. Prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti.